Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a Rede Sul de Notícias, a RSN, ao vivo, aí pelo Facebook, final de tarde de sexta-feira, pós-feriado, muita gente ainda viajando, muita gente descansando, mas a gente está aqui, no Batente, e a nossa convidada dessa sexta-feira, que era para ter vindo na segunda-feira, mas por causa de um contratempo, ela não pôde estar presente, é a professora e psicóloga Jaqueline Puqueres de Souza. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Jonas, pelo convite, pela oportunidade. Imagina, é um prazer tê-la aqui, apesar de ser um assunto delicado, né? Mas que a gente precisa falar disso abrindo um leque maior de informações, justamente não para tentar entender o que está acontecendo com a população ou com alguma parcela da população que, infelizmente, chega no limite, né, e acaba tirando a sua própria vida. Aqui em Guarapuava, no último mês, já foram 5 suicídios, né? No final de semana tivemos mais um menino bem conhecido na cidade, inclusive, e todos eles foram por enforcamento. Doutora, como eu disse, é um assunto delicado, é um assunto triste, mas é pertinente, a gente precisa falar sobre isso. A gente pode começar falando do quê? Eu acho que primeiro dá pra gente contextualizar um pouco, então, essa questão do suicídio, né? Certo. Não é que não acontecia, as pessoas têm um mito muito errado de que falar sobre suicídio poderia levar ao ato, induzir ao ato. Certo. Inclusive aqui na Rede Sul a gente é cobrado, porque a gente não noticia esse tipo de morte, né? É uma política da empresa, né? Mas a senhora mesmo, na entrevista que concedeu para a Cristina na semana passada, disse que é preciso desmistificar isso, que tem sim que se falar sobre. Tanto que há algum tempo, né, foi criado o setembro específico, o setembro amarelo, como uma forma obrigatória de ser falado sobre isso. Certo. Então ele acontece, não é raro, ele é extremamente comum no mundo todo, não é só em Guarapuava, no mundo inteiro. Os números têm aumentado. Os números têm aumentado. Hoje a gente tem, em média, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. São dados atuais. Dados atuais. E uma tentativa de suicídio por segundo. Então vejam, é um número muito grande e um número assustador, né? Hoje, no Brasil, ele é a 4ª causa de morte. E quando acontecem esses dados, automaticamente vai para o Ministério da Saúde e aí se torna uma preocupação nacional, né? Claro. Porque automaticamente, quando acontece o suicídio, você tem de 6 pessoas diretamente ligadas, né? Que são afetadas também. Então, afetadas em todas as questões, né? Emocionais, econômicas, então são filhos, esposas, pais, que são diretamente ligados. Então, isso se torna uma preocupação hoje de âmbito nacional, né? Um impacto grande pelo Ministério da Saúde. Certo. Então, precisa ser falado, né? Porque é uma causa bastante comum. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar, veja, são uma clientela bastante, a maioria, não que não aconteça em todas as idades, desde crianças até pessoas mais velhas. Mas sim, teve um dos casos aqui em Guarapuava que o senhor, né, tinha 70 anos de idade. Sim, né? Então, bastante comum hoje também nessa clientela idosa. Mas nós temos aí geralmente um índice grande entre 19 e 29 anos, acontece com bastante frequência. Sim, pessoas que têm ainda uma vida toda pela frente, vamos dizer assim, que tem tempo para resolver aquele problema que ela está passando, né? E, infelizmente, né, quem geralmente comete o suicídio, a intenção não é de se matar, de tirar a vida. Sim, a senhora disse que... professora. Você disse que existe uma diferença, existem é bom falar de dois a ideação suicida e o suicídio em si. Isso. A ideação suicida, ela é bastante comum. E nem toda pessoa que tem a ideação suicida... Que tem a ideia, que tem o pensamento, pensa na possibilidade... Isso, ela vai cometer o suicídio. Certo. Né? Então, a ideação suicida, ela é bastante comum, ela passa pela cabeça de muitas pessoas, porque é um sofrimento tão grande, que essas pessoas, elas querem acabar com o sofrimento e não com a vida. E aí, de repente, né, a única forma que elas encontram é a morte, mas elas querem
E aí, o que acontece? Tem um sentimento muito grande de ambivalência. Então, essa ambivalência é eu querer, mas eu não quero. Se eu tiver formas de tirar esse sofrimento intenso, né, eu não vou querer morrer. Só que muitas vezes eles não encontram apoio, né, muitas vezes eles não encontram formas de sair disto. Então, nesse momento de ambivalência, se quem está por perto, amigos, familiares, perceberem essas modificações de comportamento, é o momento que a gente consegue então ajudar. A maioria dos casos, eles podem ser ajudados. Infelizmente, né, tudo que é relativo à saúde mental, ele não é concreto. Tudo que é psicológico, ele não é concreto. Então, não machuquei um braço, né? Às vezes até, perdão de interromper, você disse assim, quando a pessoa tem a ideação suicida, e ela acaba exteriorizando isso, ou botando isso para fora, colocando em palavras, ou acaba comentando com alguém, ou num post, ou numa mensagem, sei lá, muita gente fala, é frescura, né, que vai se matar que nada, né? Isso é um sinal de que, opa, tem alguma coisa errada. E veja, qualquer um de nós aqui está exposto a ter um momento em que a sua saúde mental não vai estar bem, né? E depressão... E isso não é vergonha. Não, é uma doença, né? É uma doença assim como outras tão comuns que nós temos, mas como não se vê, é difícil falar, né? É difícil mostrar que é entendida como uma fraqueza que não é. E o que acontece? Nesses momentos, como você comentou, as pessoas começam a trazer algumas questões e dizem, mas você tem trabalho, você tem saúde, você tem uma família que te ama, você tem amigos. Exatamente. Mas... não é assim. Para quem está naquele momento, para quem está no momento, por exemplo, de uma depressão muito grande, que vários dos casos de suicídio estão também atrelados a casos de depressão, a transtornos mentais, né, como esquizofrenia, bipolaridade. Então, muitos desses casos estão atrelados. Certo. E aí, a depressão, ela não é frescura, né? A depressão, ela é uma doença mental que precisa de ajuda, né, medicamentosa, psicoterápica, e que se esse atendimento não for feito, ela pode chegar ao suicídio, né, que seria o extremo. Então, é preciso, sim, escutar, né, sem esses percalços, porque o que é complicado para você, para mim, pode não ser. Então, é muito subjetivo. Cada pessoa sofre da sua maneira, né? E não tem como a gente comparar. A minha dor não é menor que a sua não é maior que a minha e nem de qualquer um, né? Todos nós temos as nossas histórias e aquilo que te aflige ou que te incomoda ou que pode ser um grande problema e que faz você se sentir depressivo, pode não fazer para mim, mas eu também não posso desmerecer. Então, o problema é situações... Além da depressão, doutora, da depressão ou do transtorno bipolar, problemas específicos, por exemplo, situações como situações financeiras. Sim. Né? Então, assim, veja... Fins de relacionamento, ninguém me ama, ninguém me quer, enfim, tudo isso pode, se a pessoa não souber lidar com isso, né, e se ela não tiver... Como é que eu vou dizer? Eu não quero julgar, entendeu? Porque eu acho uma situação tão delicada, mas se a pessoa não tiver vamos dizer assim, uma estabilidade mental ou um certo nível de equilíbrio... Sim, e veja, o suicídio, em muitos casos, eles acontecem em momentos de impulsividade. E a impulsividade é aquele momento que, de repente, eu não uso o meu raciocínio, vou e faço. E ele pode estar muito relacionado às perdas. Quando a gente fala em perda, não é só a perda por morte. Então, de repente, perdi alguém que eu gosto muito, que faleceu, mas a gente passa por N situações de perdas no decorrer do nosso ciclo vital, né? Que são perdas, muitas vezes, de um emprego, perdas de um relacionamento, perda de uma casa, né? Então, assim, nós passamos por uma série de perdas nas nossas vidas que podem ser extremamente significativas. E isso, de uma forma não elaborada, eu posso ficar também, né? Num período mais depressivo, então pode sim. Todos esses percalços financeiros, estruturais, eles são perdas que afetam também, né? Outro dado interessante é que, vejam, as mulheres, né, elas apresentam um número maior de ideação suicida, mas os homens, eles se matam mais. Por quê? As mulheres geralmente utilizam medicamentos, né, e essas
artimanhas, poderíamos dizer. E os homens, eles usam geralmente enforcamento, armas de fogo ou arma branca. Seria então porque, são formas mais radicais. Vamos dizer assim, Então, será que pelo fato da mulher, a mulher ela toma consciência e ela encara a depressão como doença e o homem encararia a depressão como frescura e não busca tratamento? Por uma questão até machista? Sim, eu tô não, errado veja, dizer isso? O número de homens que buscam atendimento é muito menor. É muito menor, eu posso muito imaginar. menor. Porque a mulher é mais... Só que assim, mesmo a mulher em muitos períodos, ela não consegue se identificar como doente, né? E ela não vai buscar ajuda. Mas ela consegue se identificar como depressiva. E muitas vezes ela abre mais, ela traz algumas situações, mas que às vezes também não é levada em consideração. Só reclama, a vida dela é reclamar, né? O homem, ele tem, com certeza, né? Eu não posso mostrar a minha fragilidade. Imagine eu reclamar que eu não estou bem psicologicamente. Isso não é aceito, né? A família não aceita, muitas vezes quem está por perto não aceita, tá então tem só, muito mais dificuldade. Rapaziada que está assistindo, isso não é frescura não, hein? Não. Admitir as suas fraquezas, chorar e dizer que não está bem psicologicamente, buscar ajuda, não é fraqueza, hein? Vamos desmistificar isso. Exatamente, né? Pode ver até da medicina comum, o homem recorre muito mais aos médicos. Imagine na psicologia, né? Então, o número de atendimentos que a gente tem hoje, por exemplo, lá na clínica da faculdade, ele é bem menor em relação a professora aos homens. atende, a professora, ela dá aulas na Unicentro e na Faculdade Guaracá, e atende na Guaracá. Eu tenho grupos de supervisão de estágio lá. Certo, e aparecem muitos casos. A grande maioria de casos e que chega até vocês bastante. Já com esse pensamento, pensei em me matar. Sim. Muitos né? aqui no A ideação, o suicídio, ela é muito comum. É muito comum. Ela é muito comum. Claro, até eu quando fiz a chamada no meu Facebook, que a entrevista ia acontecer hoje, eu coloquei ali mesmo, eu falei assim, porque até eu já tive esse tipo de pensamento, sabe, numa fase trash, pesada da minha vida, quem me conhece sabe pelo que eu passei, enfim, e por muitos momentos, eu não vou dizer assim que eu estava em depressão, mas o sofrimento era tanto, era tão forte, era uma coisa tão minha, que já me passou pela cabeça várias vezes, enquanto eu estava nessa fase ruim, mas eu nunca, claro, eu nunca tive coragem de concretizar esse ato, como eu contava para a senhora anteriormente ali, para você, perdão, eu construía toda a cena de como poderia ser, e quando chegava na cena em que a minha mãe recebia a notícia, eu não conseguia mais, eu não conseguia mais arquitetar aquela ideia e cometer aquele ato. Então, vamos aos comportamentos. Sim. Doutora. O que demonstra que uma pessoa, quem está perto, para familiares e para amigos, quais são os sinais que a pessoa começa a dar de que alguma coisa não está legal? Então, assim, veja, quem está próximo tem que estar muito atento, porque são muitos comportamentos, são mudanças bem bruscas de comportamento. É percebível, né? então. Né? Então, de repente, uma pessoa, né, que começa a não ter prazer pelas coisas que ela gostava anteriormente. Então, eu gostava de jogar uma bola, eu gostava de fazer uma caminhada, eu gostava de estar com meus amigos, e eu não quero mais. Apática. Ela vai ficando apática, né? De repente, tem dificuldade até de estabelecer diálogos, acaba ficando mais sozinha, isolada, começa a ter muito interesses por filmes sobre morte, por postagens sobre morte, né? Por leitura sobre morte, são questões que aparecem, né? Podem ter alterações significativas no sono, ou vai dormir demais, ou vai ter insônia. Na alimentação, ou posso também comer demais, ou perder o apetite. Então, veja, nós que convivemos, né, com a nossa família próxima ali todo dia, se esses são comportamentos que você começa a perceber que alguma coisa não está legal, né? Então, outra coisa, nem sempre o depressivo é aquele que vai ficar triste, deitado embaixo da coberta e chorando. Muitas vezes esse comportamento ele pode ser extremamente irritável, né? Então a pessoa vai ficando grosseira, irritável. Então, por isso que a gente estava comentando, é muito subjetivo e particular de cada um, tá? Só quem está perto mesmo que percebe. Que vai perceber. E se de repente eu percebo, mas a pessoa fala assim, não é nada, não é nada, não é nada. Mas veja, uma das formas é a gente colocar, né, e mostrar, olha, eu tô aqui,
próximo, tô percebendo que as coisas não estão legais, né? Insistir, eu tô aqui para conversar, né? Eu tô aqui para te apoiar, é literalmente dar o braço, estender o apoio sem julgar. Mas o que acontece? É aquilo que a gente estava comentando, né? Às vezes eu chego para você, que é meu colega, comento alguma coisa, pare com isso, frescura, olha quanta coisa boa, que besteira, né? E a pessoa, ela vai guardando para ela, né? Ela tem medo de expor, se passar por ridícula, enfim, tá? E muitas vezes ela não vai ter coisas concretas e tão grandes, né, que a gente, nossa, mas não aconteceu nada significativo. A gente não sabe, né? Para ela pode ter sido bastante significativo. Então, quem está perto começa a identificar, porque são modificações bem extremas de comportamento. Um dos casos aqui em Guarapuava, de um menino que trabalhava numa loja de calçados aqui no centro, que também tirou a vida por enforcamento. Ele começou a dar sinais em postagens, né, no Facebook dele, e isso antes de cometer o ato. Quer dizer, e ninguém... Eu não quero julgar a família, não quero julgar amigos, longe de mim, mas até onde a gente escutou, inclusive de alguns amigos próximos, essas publicações já davam um sinal, né? E de repente ninguém percebeu, ou alguém pode até ter percebido, mas não conseguiu ajudar ou não conseguiu entender, sim, quem sabe. Sim, é difícil, né? Como você falou, não dá pra gente falar sobre nenhum caso específico, porque como é um ato impulsivo, muitas vezes não dá tempo da família ajudar, né? Às vezes acontece de uma forma tão rápida que a família não consegue auxiliar, então é natural que aconteça isso, né? É extremamente delicado, né? Sim. É delicado, porque geralmente, como eu falei para você, acontece num momento impulsivo e que não dá tempo. Não dá tempo de você auxiliar. Imagine que família que não quer auxiliar, né? A família quer todo o bem dos seus filhos. Então, é extremamente delicado. Existe uma fase bem complicada, assim, né? Então, assim, quem tentou uma vez não tenta de novo? Não, tenta de novo. Quem tentou uma vez tem uma possibilidade de tentar, com certeza, uma outra vez. Pode ser recorrente. Quem cometeu suicídio, né? Quem uma vez pensou na ideação suicida nunca estará livre disso? Não. Né? Tem pessoas que tiveram a ideação suicida, passaram por uma fase muito ruim e que nunca mais têm esse pensamento. Então também são situações que podem acontecer. Né? E quando a gente costuma ver, como eu disse, a gente não costumava noticiar, né? Mas a gente vai começar, né? Agora, já que a gente tem o aval de uma especialista, de uma psicóloga, né, que a gente deve falar sobre o assunto. Quais os mitos que devem ser extintos, né? Vamos dizer assim, exato. Veja, no Brasil e em Guarapuava, isso é uma coisa que a gente tem batido. Eu trabalho muito com a parte de treinamento empresarial, né? Então, uma coisa que a gente tem batido, eu tenho começado a fazer com grande afinco, é a parte da saúde mental das pessoas e dos trabalhadores, né? Porque não se fala muito, tá? E tem que ser falado sobre tudo, né? É importante a gente trabalhar, porque a melhor forma que a gente tem de prevenção hoje é falar sobre o assunto. Como que eu vou saber, como que eu vou identificar, como que eu vou ajudar alguém se eu não sei quais são esses comportamentos. Então, o primeiro mito é não falar. Não, tem que falar, né? Todo mundo tem que estar orientado, tem que estar antenado para poder auxiliar, né? É importantíssimo, né? Quando acontece, a gente vai ter que ter um acompanhamento, muitas vezes do psiquiatra, um acompanhamento medicamentoso, a orientação psicoterápica, né, atrelados. A medicação, no caso, quando é identificada, então, depressão, transtorno bipolar, existe uma medicação para isso que pode auxiliar. Né, porque ela faz toda uma regulação cerebral, então dependendo do estágio que se está, ela é essencial, né? Mas atrelado junto com a psicoterapia, para que a pessoa encontre estratégias de enfrentamento dos seus problemas, né? Procurar ajuda para chegar a sentar na cadeira, deitar no divã. Exatamente. E falar. Né? Se a gente pudesse ter um auxílio em cada momento, né, difícil da nossa vida, as coisas seriam um pouco mais tranquilas. Sim. Então tem que ser falado, né? Outra coisa, quem cometeu não vai cometer, né? A ideação. Ela pode acontecer, né? Uma vez que tentou,
a gente tem que ficar muito, tentou e não conseguiu, é um momento que tem que ficar muito em cima, porque tem uma possibilidade muito grande, né, nesse primeiro mês, de voltar a tentar cometer o ato. Então, quando se identifica esse sinal, que a pessoa não está bem, que ela tentou, não conseguiu, vai ter que ter ali quase que 24 horas alguém em cima, do lado, para poder estar dando um suporte até ela conseguir passar dessa fase, né? Mas são coisas que aos poucos vão sendo divulgadas para que as pessoas possam estender então esse apoio mútuo, né? Certo. Então, isso e não identificar como frescura, que todas as pessoas estão expostas e podem sofrer, né? E ter a sua saúde mental abalada de alguma forma. Então tudo isso no caso seria prevenção, né? A gente tem um mito ainda grande, buscar psicologia, mas eu não estou louco, né? Veja, mas não é, todos nós temos problemas, né? Todos os períodos, eu não preciso ter problemas grandes. Se a gente buscar auxílio nos momentos de conflito, é importantíssimo, né? O psicólogo, ele está ali do lado para poder auxiliar exatamente nesses momentos conflituosos que muitas vezes são dificílimos para a gente passar. Sim, né? Com certeza. São dificílimos de ser passado. E as pessoas não conseguem muitas vezes sozinha. Na maioria das vezes, em casos extremos, ele não vai conseguir sozinho, né? A depressão, que é um dos fatores principais também para depois o ato em si, ela é uma doença, ela precisa de apoio. Quem está depressiva, ela precisa de apoio, né? Porque às vezes ela não consegue mesmo sair sozinha. Você não tem força de vontade, né? Muitas vezes ela está num período tão intenso que ela não consegue. Né? Não consegue mesmo, não tem força de vontade mesmo. E se não tiver alguém ali incentivando, se não tiver amigos, se não tiver família, depois disso, procurar uma psicóloga, tratar isso, né, com um profissional. Eu acho que a conversa é tão importante. Palavras de incentivo e de apoio e de carinho e de amor, principalmente, né, são tão importantes por parte de amigos ou por parte da família, e tentar entender o que se passa e incentivar e mostrar que há outros caminhos, né? É isso também, né? E aí, assim, né, para a gente pensar, então, tem como prevenir? Prevenção. Primeiro, falar sobre o assunto, para que a gente possa, então, orientar a população, estar apto a identificar, né? Estar atento a essas mudanças abruptas de comportamento, estender esse braço numa escuta sem julgamentos, uma escuta empática, ou seja, tentar se colocar no lugar da pessoa exatamente como ela está sofrendo, não como eu julgo que ela deveria estar se comportando, né? Então a empatia é estar no lugar do outro e ver com os olhos dela, não com os meus, né? Para mostrar, olha, eu estou aqui, eu quero, né, te auxiliar de alguma forma, vamos buscar juntos, quero te ajudar, né, buscar ajuda, entender esse sofrimento, que se para você parece desse tamanho e ela não está bem, para ela é grande, né? Não é o teu sofrimento, é o sofrimento do outro. Então essa escuta sem julgamentos, ela é fundamental. Perfeito. Doutora, mais alguma coisa que a senhora ache importante colocar nessa hora? Eu acho assim, para a gente fechar, né, basicamente, se quem escutar, né, conseguir começar a entender, né, que os problemas psíquicos, emocionais, eles não são frescuras, né, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos apoiar o outro, porque não é só uma doença crônica que leva à morte, né, mas as doenças emocionais levam à morte de uma forma tão intensa, né, porque imagine, um suicídio a cada 40 segundos, é porque nós estamos tendo muito mais problemas psíquicos, né, do que de outra ordem. Eu vi antes de vir para cá, que hoje o suicídio, ele mata até, dados de uma psiquiatra, né, que mata até do que alguns casos de AIDS. Então, assim, veja, as doenças psíquicas, elas matam tanto quanto, porque não são entendidas ainda, né, como reais, concretas. Maravilha! Todo esse esclarecimento é muito importante para que a gente perceba e para que a gente dê valor às pessoas que estão ao nosso lado, né? Às vezes um amigo pode não estar bem, uma pessoa da família pode não estar bem, e a gente acaba, como a doutora disse, não nos colocando no lugar da outra pessoa. Então a gente não pode dimensionar ou mensurar
a dor que aquela pessoa pode estar sentindo, né? Todos esses esclarecimentos da doutora Jaqueline, eu tenho certeza que são fundamentais. Para mim foi, eu tenho certeza que para você que está assistindo aí também, para não encarar a depressão como frescura, né? Que isso é um problema sério. A colocação dela foi perfeita. Isso quer dizer que a sociedade, que o mundo anda muito mais doente da cabeça, né? E a gente vê isso diariamente aí, principalmente na internet. Não vou entrar nessa questão, mas que as pessoas estão sofrendo muito mais a cabeça do que do corpo, do que, né? Enfim. Muito obrigado. Obrigada a você, Jonas, pelo convite. Obrigado mesmo. Né? Fica à vontade para fazer suas... para falar o que a senhora quiser. Agradeço o convite. Se alguém tiver, né, alguma questão, alguma dúvida, só deixar, a gente responde lá nos comentários. Sim. E estou à disposição para, quando tiver algumas outras questões, a gente está conversando aqui. Maravilha, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Então, é isso, gente. Problemas todo mundo tem, eu tenho, a doutora tem, a Bárbara tem, seu pai, seu namorado, seu irmão, seu tio, seu primo, seu vizinho, todo mundo tem os problemas. Então, se você está passando por alguma coisa que você acha que você não consegue botar para fora, os homens principalmente, que têm vergonha de admitir muita coisa, muitos dos seus problemas, ainda mais quando a gente esbarra nessas questões de depressão, de transtorno bipolar, de problemas da mente, né? Não tenham vergonha, procurem ajuda, né? Para que não se chegue em casos extremos como esse, né? E que a gente não tenha que noticiar suicídios aí por enfim. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Um bom final de semana para você que está acompanhando aí a RSN com chuva. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma entrevista aqui no RSN Entrevista. Até lá.